Imagine só, um homem que jogou fora a chance de uma vida por um surto de insegurança e passou quase 2 décadas se arrastando atrás de um fantasma. E então, como se o destino quisesse rir na sua cara, ele a reencontra no lugar mais impessoal do mundo, um aeroporto lotado, onde as histórias se cruzam sem aviso e as segundas chances aparecem disfarçadas de coincidência. Mas quando finalmente se aproxima, o que vê não é apenas o rosto que nunca esqueceu, mas um reflexo doloroso de si mesmo, 20 anos mais novo, ao lado dela. Aí a realidade desaba. Era para ser um voo comum, uma escala rápida antes de rever a mãe depois de meses sem se ver. O painel de embarques, como se brincasse com ele, exibia atrasos intermináveis por causa de um mau tempo que nem sequer existia. O céu estava limpo, o sol se punha em tons de laranja, sem uma nuvem sequer para justificar o caos. Frustrado, ele se refugiou na ideia de um café, qualquer coisa para matar o tempo e a fome, já que o dinheiro estava curto depois de uma negociação que desandou e deixou sua conta no vermelho. Vai ser caro, mas preciso, pensou, enquanto se encaminhava para o balcão, calculando mentalmente quanto sobraria para um táxi e um pacote de macarrão instantâneo até o salário cair. Enquanto esperava na fila, o dia virou noite em questão de minutos. Uma tempestade surgiu do nada, relâmpagos cortavam o céu, o vento batia nas janelas como se quisesse entrar, e as pessoas ao redor trocavam olhares nervosos, checando documentos e horários como se isso pudesse adiantar alguma coisa. Ele se sentou com o café nas mãos, observando a multidão com o cinismo de quem já viu demais. Avaliava roupas, gestos, tentava adivinhar destinos, até que algo o fez congelar. Era ela. Não podia ser, mas era. A mesma curvatura do sorriso, o jeito de inclinar a cabeça quando ouvia alguém, aquela mancha em formato de coração logo abaixo da clavícula, que ele um dia observou com uma intensidade quase indecente. O coração disparou. Tirou os óculos do bolso, limpou as lentes com a camisa e olhou de novo, como se duvidasse dos próprios olhos. Não havia erro. Era Valha. E ao lado dela, um rapaz que poderia ser seu clone aos 20 anos. Mesma postura, mesmo jeito de rir, até a expressão de quem está prestes a conquistar o mundo. A náusea subiu pela garganta. O passado e o presente se chocaram de forma tão brutal que por um segundo ele esqueceu como respirar. 20 anos antes, tudo havia começado em uma fila de supermercado, entre arbuzes e olhares furtivos. Ele, um jovem inseguro, hipnotizado por aquela marca de nascença que ela tentava esconder com a mão enrubescida. Desculpe, ele havia murmurado, tocando seu ombro com uma coragem que não sabia que tinha. É que você é muito bonita. Fiquei olhando sem querer. Ela sorriu, e naquele instante ele soube que estava perdido. O arbuz ficou para trás. No lugar, uma caminhada até a casa dela. Uma desculpa boba para prolongar aquele momento. Um pedido de telefone anotado em um guardanapo amassado. Sua mãe percebeu a mudança nele antes mesmo que ele se desse conta. Quem é ela? Perguntou, cruzando os braços com aquele olhar que não deixava escapatória. Ele tentou se esquivar, mas sabia que era inútil. Ninguém importante. Ainda. A verdade é que Valha era tudo, doce, frágil, e tão diferente das mulheres que sua mãe costumava provar. O primeiro encontro oficial foi um desastre previsível. A mãe dele, com sua personalidade avassaladora, bombardeou a pobre moça com perguntas invasivas, julgando cada resposta. Só a avó, com sua sabedoria quieta, interveio. Deixa a menina, filha. O que importa não é de onde ela vem, mas como ela te trata. E pelo jeito, esse garoto aqui tá mais vivo do que nunca. 6 meses depois, ele já tinha até escolhido um anel. Mas a vida gosta de pregar peças. Uma noite depois de um jantar em família, sua mãe soltou a bomba. Vi sua Valha hoje, abraçada com outro homem. Um grandão, bem diferente desse seu romantismo bobo. Ele sentiu o chão sumir. Não podia ser verdade. Ou podia? A dúvida o corroeu até que no dia seguinte confrontou Valha no parque. Sua mãe disse que te viu com alguém. O silêncio dela foi suficiente. Ou pelo menos ele achou que fosse. Na mesma hora terminou tudo, afogou a dor em álcool e acordou com a ressaca moral de ter destruído a única coisa boa que tinha. Só depois, quando a avó o sacudiu pela camisa e exigiu explicações, ele descobriu a verdade. O outro homem era seu primo, que estava de passagem pela cidade. Mas era tarde. Valha havia partido, literalmente. Sua mãe atendeu a porta com um olhar gélido. Ela foi morar com o pai. E não volte aqui. Ele tentou ligar, tentou encontrar, mas era como procurar uma agulha em um palheiro continental. Com o tempo entendeu o tamanho de sua estupidez. Nunca mais encontraria alguém assim. E agora ali estava ela. Mais velha, mas com os mesmos olhos que o haviam hipnotizado uma vida atrás.
Ele se aproximou antes que a coragem evaporasse. Valha. Ela se virou, confusa. Sou eu. Stas. O reconhecimento demorou, mas quando veio foi como um soco no peito. Ela sentiu hesitante. Vamos sentar? Ele sugeriu, a voz tremendo. Porque algumas histórias não terminam onde deveriam. Algumas merecem um segundo ato. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso signifique encarar o fantasma de tudo que ele perdeu. Vamos conversar? A pergunta saiu como um suspiro, carregado de décadas de silêncio. Mas o Traema não era o lugar para confissões. O garçom os olhou com desdém quando tentaram ocupar a mesa de Stas, como se até o ar daquele café soubesse que eles não pertenciam ali. Valha trocou algumas palavras com o rapaz, seu neto, como ele descobriria em segundos, antes de se virar para Stas com um sorriso que não chegava aos olhos. É Shaonik, meu neto. Filho da minha filha. As palavras caíram como pedras. Filha. Netos. Uma vida inteira sem ele. Stas engoliu em seco. Valha, eu preciso me desculpar. As mãos tremiam sobre a mesa, os dedos entrelaçados como se isso pudesse impedi-lo de desmoronar. Não foi minha culpa. Ou melhor, foi, mas não da forma que você pensa. Minha mãe, ela escondeu suas cartas. Todas. Eu procurei por você. Durante anos. Atravessei metade do país, perguntei a todo mundo que podia lembrar daquela noite. Até conheci nosso filho, sua voz quebrou. Ele não sabe quem eu sou. E agora? Agora eu vejo que você não precisava de mim. Ela riu, um som suave, quase triste. Não, Stas. Não precisei. Os dedos brincavam com a borda do copo, como se medisse cada palavra. Mudei de cidade. Recomecei. Casei com um homem bom. Abri um negócio. Dei uma vida decente ao nosso filho, que aliás, está prestes a se formar em medicina. E depois veio a Lisa, minha filha. Seu olhar se desviou para o neto, que ria de algo no celular, alheio à tempestade que se formava à sua volta. Eles são minha família. Minha verdadeira família. O chão se abriu sob os pés de Stas. Ele havia imaginado esse reencontro 1000 vezes, mas em nenhuma delas Valha estava feliz, em nenhuma delas ela tinha substituído o vazio que ele deixará para trás. Você precisa de algo? Dinheiro, qualquer coisa. Não. A resposta foi firme, quase gentil. Nós estamos bem. Muito bem. Foi quando a voz cortou o ar como uma lâmina. Vovó, de onde você conhece esse cara? Stas levantou os olhos e viu ele. O filho. Seu próprio sangue parado a poucos passos com a mesma testa larga, o mesmo queixo teimoso que ele via no espelho todas as manhãs. O garoto olhava para Valha com curiosidade, mas quando os olhos dele encontraram os de Stas, não houve reconhecimento. Nem raiva. Nem nada. Apenas indiferença. E então a avó do rapaz, sua avó, a mãe de Valha, surgiu como um espectro entre eles, os lábios franzidos em desdém. Stazik. Que surpresa! O tom era tão seco que poderia acender fogo. Ainda vivo às custas dos outros vejo. Ele se levantou, atordoado. Você sabia. Todo esse tempo. Você sabia onde ela estava e não me disse. E o que você teria feito, hein? A velha avançou, os dedos ossudos apontando para seu peito. Com quantos anos você ainda mora com a mamãe? Não cozinha, não lava sua própria roupa, não consegue nem segurar um emprego por mais de 3 meses. O que você poderia oferecer a esse menino? Ela virou-se para o neto, que os observava com uma mistura de tédio e piedade. Esse aqui? Esse é o homem que sua avó te escondeu a vida toda. O pai que nunca te procurou de verdade. Eu procurei. A voz de Stas rachou. Você não entende, Você clicou em perfis no Facebook, Stazik. Isso não é procurar. Isso é preguiça disfarçada de desesperança. Ela sacudiu a cabeça, como se estivesse decepcionada com um aluno burro. Valha merecia mais. Merecia melhor. E ela teve. Um marido que a amou, filhos que a respeitam, uma vida que você nunca poderia lhe dar. Os olhos dela se voltaram para Valha, que assentiu em silêncio. Eu protegi minha filha. E protegi esse garoto também. Porque você não passava de um menino assustado, e meninos assustados não criam filhos. Stas olhou para o filho. Seu filho, que já se afastava, o celular de volta às mãos, como se aquela cena não valesse nem um segundo de sua atenção. Eu poderia pelo menos ter conhecido ele. Ter falado com ele? Falado o quê? A velha riu, um som áspero. Que você existe. Que ele é fruto de um erro de juventude. Que você passou 20 anos se afogando em autocomiseração enquanto ele crescia sem saber que você existia. Ela se aproximou, a voz baixando para um sussurro venenoso. Ele tem 18 anos, Stazik. Já sabe quem é. Já sabe quem não é. E você? Ela olhou para Valha, que observava a cena com uma calma inquietante. Você acha que ele precisa de mais um pai?
Ou só você precisava se sentir menos culpado? O anúncio da partida do voo de Stas ecoou pelos alto-falantes. Ele não se mexeu. Não quando Valha se despediu com um aceno distante. Não quando o filho saiu sem sequer olhá-lo pela última vez. Não quando a velha lhe virou as costas, murmurando algo sobre perda de tempo. Só quando o último passageiro passou por ele é que Stas se levantou. Deu um último olhar para o lugar onde Valha havia estado sentada, onde a vida dela, a vida que ele não fez parte, continuava, indiferente à sua existência. No avião, enquanto a cidade se tornava um borrão de luzes abaixo dele, Stas fechou os olhos. Mamãe está esperando, pensou. E pela primeira vez a ideia não o consolou. Pousou a cabeça no encosto, exausto. A velha tinha razão. Ele nunca merecera um segundo ato.